Pessoal, o professor Josias Santana falando aqui do canal Platina na Física, e nesse vídeo de hoje nós vamos iniciar as resoluções das questões do capítulo 11 do livro do Ramalho, nona edição. Bom, a primeira questão que nós temos aqui é a questão P230 e ela diz o seguinte: nas figuras abaixo, que no caso são essas aqui do lado, 1, 2 e 3, as figuras que agem sobre as partículas têm todas o mesmo módulo. Se elas têm o mesmo módulo, nós já vamos dizer aqui que elas têm a mesma intensidade. As partículas estão todas em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Bom, então para essa questão nós vamos ter que lembrar aqui do caso da nossa primeira lei de Newton. Para o meu corpo estar em movimento retilíneo uniforme, ele vai ter que estar sob a ação da inércia. E para que esse meu corpo esteja sob a ação da inércia, nós vamos ter também aqui a nossa segunda lei de Newton, que a força resultante que atua sobre esse meu corpo tem que ser igual a zero. Então aqui nós vamos analisar o que? Nessa minha figura 1, eu tenho apenas uma única força atuando sobre esse meu corpo aqui, A, que está indo para a direita. Dessa forma, nós vamos ter o quê? Que esse meu corpo vai ter uma aceleração, pois a nossa força resultante aqui vai ser a própria massa vezes a minha aceleração. Então esse meu corpo vai ficar tendo um movimento acelerado que vai estar tendo a sua velocidade alterada. Se ele vai estar com a sua velocidade alterada, ele não vai estar desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme, e sim um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para esse nosso caso, nós não temos aqui a nossa figura 1 faz esse movimento retilíneo uniforme. Vamos analisar aqui a figura C. Eu tenho uma força sendo aplicada aqui para cima e uma força aqui sendo aplicada para a direita. Também pela segunda lei de Newton, nós vamos ter aqui o quê? Uma força resultante, onde essa minha força resultante vai estar nessa direção. Se ela vai ter uma força resultante diferente de zero, mais uma vez nós vamos ter que esse meu corpo vai ter uma aceleração e, por conta disso, ele também não vai estar desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme. Por fim, ao analisarmos aqui a figura 2, nós temos o quê? Que sobre esse meu corpo B, essa minha partícula B, eu tenho uma força que está apontando para a direita e uma força que está apontando para a esquerda. Como essas forças têm a mesma intensidade, pelo fato delas terem o mesmo módulo, nós vamos ter o quê? Que a força resultante da situação 2 é igual a zero. Se essa minha força resultante, que está atuando sobre o meu corpo 2, é igual a zero, nós não vamos ter o quê? A aceleração. A aceleração também vai ser zero. Dessa forma, nós temos que o meu corpo B, aqui da figura 2, vai sim estar desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos aqui como resposta, figura 2. A nossa próxima questão é a questão P231, e ela diz o seguinte: um objeto encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. No instante t igual a zero, uma força horizontal de módulo constante é aplicada ao objeto. Sob a ação da força, o objeto é acelerado e no instante posterior t, quando a velocidade do objeto é v, a força é retirada. Após o instante t, o objeto, o item para imediatamente, item B, adquire movimento acelerado, item C, prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. Qual das afirmativas acima está correta? Bom, então mais uma vez aqui vamos ter que fazer análise das leis de Newton. Nós sabemos o quê? Que devido à primeira lei de Newton, a lei da inércia, o seu objeto ele vai tender a manter o movimento que ele está, ele vai tender a manter o estado em que ele se encontra. Nesse caso, como eu passei a colocar uma força sobre esse meu corpo até um determinado instante de tempo t, em que ele passou a ter velocidade v, isso quer dizer que a partir do momento que eu tirei essa força, fiz com que a minha resultante a partir desse momento fosse zero, eu não tenho mais nenhum agente que vai ser capaz de modificar a velocidade desse meu corpo. Então esse meu objeto vai estar se movimentando sempre com essa velocidade v, que a partir de agora vai ser constante. Então, com isso nós vamos fazer o quê? Já vamos descartar o item A, pois ele não vai parar de imediatamente. Vamos descartar o item B, pois ele não vai estar no movimento acelerado, uma vez que a gente já constatou aqui que a velocidade agora vai ser constante.
E o item C ele diz que prossegue com movimento retilíneo uniforme com velocidade v. Então, para essa nossa questão, nós temos que o item C é o item correto. A nossa próxima questão, P232, diz o seguinte: enuncie a lei da física a qual o herói da tirinha se refere. Então vamos ler a tirinha. Odeio aprender física no ônibus. Principalmente inércia. Aqui já tivemos logo a resposta aqui de cara, porque ele já fala aqui, principalmente a inércia. Então, a lei que ele está falando aqui é a lei da inércia. E como é que a gente vai enunciar essa lei da inércia? Nós vamos fazer o uso do mesmo enunciado que nós fizemos no vídeo anterior. O que é que o princípio da inércia diz? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo parado tende a permanecer parado. Nesse caso, você tinha que todo mundo dentro do ônibus já estava em movimento junto com o ônibus. Quando o ônibus parou de uma vez, todo mundo que estava dentro do ônibus tendeu a permanecer no estado de movimento que ele se encontrava antes. Então, enunciando aqui mais uma vez a lei da inércia, um corpo que está em equilíbrio estático vai permanecer em equilíbrio estático e um corpo em equilíbrio dinâmico vai permanecer em equilíbrio dinâmico até que passe a atuar sobre esse meu sistema uma força externa. A nossa próxima questão diz o seguinte: observe as fotos abaixo. Quando o papel é rapidamente removido, o corpo não acompanha o movimento do papel e cai dentro do copo. Comente por que isso acontece. Bom, então vamos lá. Inicialmente, nós temos aqui que esse dado está parado, está em equilíbrio aqui estático, nessa região aqui em cima desse papel. Então você tem aqui, atuando sobre esse meu dado, a força peso dele. E, enquanto ele está aqui em cima do papel, nós também vamos ter a força de sustentação que está mantendo ele aqui em equilíbrio aqui para cima, que é a nossa força de reação que a gente chama de normal, que ela é representada por essa letra N. Por isso que esse meu dado não tem movimento na vertical, porque esse meu peso, a força peso P, se equilibra com a minha força N aqui. Lembrando que o par peso e normal não formam um par ação e reação, pois essas forças estão no mesmo corpo. Para você formar um par ação e reação, você tem que ter forças em corpos diferentes. Quando você tira esse papel de uma vez, o que é que acontece? O seu dado que antes estava aqui para de ter a força normal atuando aqui para cima, mas continua tendo sobre ele a força peso que estava aqui. E essa força peso que continua atuando sobre ele faz com que ele caia dentro desse meu corpo. Por isso que esse meu corpo cai. Você puxa esse papel de forma tão rápida que, devido à inércia, ele tendia a permanecer parado nesse ponto que ele estava, ele não se movimenta junto com o papel. Como passa a ter única e exclusivamente agora a força peso atuando sobre ele, ele pega e cai. A próxima questão, 234, fala o seguinte: determine a aceleração de um bloco de massa 2 kg que desliza no plano horizontal sem atrito nas situações indicadas abaixo. Então vamos lá. No item A, nós temos que sobre esse meu bloco está atuando uma força de intensidade 10 newtons. Então, pela segunda lei de Newton, nós temos o quê? Que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Desse modo, nós temos que a aceleração pode ser escrita como sendo a força resultante dividido pela massa. Se a força é de 10 newtons, nós vamos ter o quê? 10 dividido por 2. Desse modo, nós temos que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que, como estamos todos no SI, nós temos que a aceleração também vai estar no SI. Já para o item B, o que é que acontece? Nós temos essa força de 10 newtons sendo aplicada nesse meu bloco da esquerda para a direita, e temos agora uma força F' de 4 newtons sendo aplicada da direita para a esquerda. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é que é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Novamente, nós vamos ter aqui que a aceleração vai ser quem? A força resultante dividido pela massa. Só que agora o que é que acontece? Eu tenho uma força que está da esquerda para a direita e uma outra força que está da direita para a esquerda. Como aqui nós temos uma soma vetorial e eles estão na mesma direção, só que com sentidos contrários, basta a gente fazer o quê? A diferença. Então, nesse caso, a minha força resultante vale quem? 10
menos 4. Como o 10 é maior do que o 4, nós vamos ter que essa força resultante também vai estar apontando da esquerda para a direita. E vai ter intensidade igual a 6 newtons. Dessa forma, a aceleração vai ser quem? 6 dividido por 2. A minha aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. A nossa próxima questão, P235, diz o seguinte. Uma partícula de massa m igual a 0,2 kg é submetida à ação de forças F1, F2, F3, F4, conforme indica na figura. Determine a aceleração dessa partícula. Bom, aqui primeiro nós vamos ver o seguinte, ó. Nós temos a força F1 na horizontal apontando para a direita. Nós temos aqui a força F2 na vertical apontando para cima. A força F3 também na horizontal apontando para a esquerda. E a força F4 na vertical apontando para baixo. Então aqui o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que calcular a força resultante entre essas duas forças na horizontal e a força resultante entre essas duas forças na vertical. O primeiro passo aqui é a gente escrever aqui as intensidades dessas forças. Nós estamos vendo aqui pela figura que cada tracinho desse representa 1 newton. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a minha força F1 vale 4 newtons. A minha força F2, ó, 1, 2, vale 2 newtons. A minha força F3, 1, 2, também vale 2 newtons. A nossa força F4 vale, ó, 1, 2, 2 newtons. Então, a força resultante na horizontal vai ser quem? A força 1 menos a força 3. Lembrando que é menos porque elas estão apontando para sentidos contrários. Então, vamos ter aqui 4 menos 2, que vai dar igual a 2 newtons. Então, a minha força resultante na horizontal, ela tem intensidade de 2 newtons e está apontando da esquerda para a direita. A força resultante na vertical vai ser quem? A minha força 2 menos a minha força 4. Como a minha força 2 vale 2 newtons e a minha força 4 também vale 2 newtons, nós temos aqui 2 menos 2 igual a 0 newtons. Ou seja, na vertical, a minha força resultante é igual a 0. Então, sob esse meu sistema, sob essa minha partícula de massa 0,2 kg, nós temos apenas a força resultante na horizontal valendo 2 newtons. Dessa forma, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos o quê? Que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Dessa forma, nós conseguimos dizer que a aceleração vai ser quem? A força resultante dividido pela massa, que vai ser quem? 2 dividido por 0,2. 2 dividido por 0,2 é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A nossa próxima questão, P236, diz o seguinte. Submete-se um corpo de massa igual, notando aqui novamente os dados, massa igual a 5.000 kg, a ação de uma força constante que, a partir do repouso, lhe imprime uma velocidade v de 72 km por hora, ao fim de 40 segundos. Determine no item A intensidade dessa força e no item B o espaço percorrido. O primeiro passo aqui que nós vamos fazer é converter todo mundo para o Sistema Internacional de Medidas. Nas aulas anteriores, nós já vimos que para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, basta o quê? Basta dividirmos por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Pronto, agora nós já temos as três informações com a mesma, todas elas no mesmo Sistema Internacional de Medidas. A massa dada em quilogramas,
a velocidade em metros por segundo e o tempo dado em segundos. Então, para se calcular a intensidade dessa força, o que é que nós vamos precisar? Nós sabemos o quê? Que essa força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Nós temos aqui a massa, nós temos o tempo e sabemos qual é a velocidade que esse corpo adquiriu. Com base nisso, lembrando das aulas anteriores, nós podemos calcular o valor dessa aceleração, uma vez que nós sabemos que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, calculando aqui primeiro a nossa aceleração, nós temos o quê? Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial era 0. Então, 20 menos 0 dá 20, dividido pelo tempo de 40 segundos. Isso aqui me dá uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, é só a gente substituir na equação. A força resultante é igual à massa, que é 5.000, vezes a aceleração, que é 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, a nossa força resultante aqui vale 2.500 newton. Para o item B, é bem simples. Como ele quer o espaço percorrido, basta a gente usar a nossa equação de Torricelli, que a gente também já viu em aulas anteriores, que diz o quê? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Dessa forma, como eu estou querendo calcular o espaço percorrido, basta isolar o espaço percorrido nessa equação. Então eu vou ter o quê? Que o espaço percorrido é a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes a minha aceleração. Substituindo aqui os valores, lembrando que a velocidade inicial é 0, nós vamos ter o quê? Velocidade final, 20. 20 ao quadrado é 400. Tudo isso aqui dividido por quem? 2 vezes a aceleração. 2 vezes 0,5. 2 vezes 0,5 é igual a 1. Então, nós vamos ter o quê? Que o espaço percorrido vale 400 metros. Nossa próxima questão agora diz o seguinte, a P237. Qual é o valor em newtons da força média necessária para fazer parar, num percurso de 20 metros, um automóvel de 1,5 vezes 10 a terceira quilogramas a uma velocidade de 72 km por hora? Então vamos lá, anotando aqui os dados da questão. Nós temos que o percurso vai ser de 20 metros. Nós temos que a massa vale 1,5 vezes 10 a terceira quilogramas. E temos que a velocidade inicial dele aqui é de 72 km por hora. Que, como já vimos na questão anterior, equivale a 20 metros por segundo. Como ele quer saber qual é a força necessária, e essa força é a própria força resultante, que a gente já sabe que é o produto da massa vezes a aceleração, mais uma vez aqui nós vamos ter que encontrar quem? O valor da minha aceleração. Aqui, mais uma vez, para a gente encontrar essa aceleração, nós podemos usar da equação de Torricelli. Então, vamos lá. A equação de Torricelli é quem? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Isolando a aceleração nessa equação, nós temos que a aceleração é igual à velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 ΔS. Agora, o que é que nós temos? Como ele tem que parar a esse final, nós temos que a velocidade final é igual a 0. Então, esse meu V aqui vale 0. Então, nós vamos ter o quê? 20 ao quadrado, que dá menos 400, dividido por 2 vezes quem? 2 vezes 20. 2 vezes 20 é igual a 40. Menos 400 dividido por 40, nós temos aqui que a minha aceleração vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Onde esse sinal de menos apenas quer dizer que o meu corpo, esse meu automóvel, ao invés de estar sendo acelerado, ele está sendo desacelerado.
Ou seja, essa minha aceleração está no sentido contrário do movimento inicial que esse meu corpo estava fazendo. Então aqui, vamos calcular o valor dessa intensidade, dessa minha força resultante, apenas agora substituindo os valores. A força resultante é igual a massa, 1,5 vezes 10 ao cubo, que multiplica quem? A aceleração. Colocar o menos aqui na frente, e é 10. Então, dessa forma, eu tenho que a força resultante é igual a menos 1,5 vezes 10 à quarta newtons. Aqui, eu posso deixar tanto esse sinal de menos, que é para indicar que eu estou fazendo uma força que está no sentido contrário a esse meu movimento, ou se você quiser, você também pode tirar esse sinal de menos e escrever a sua força resultante apenas como sendo 1,5 vezes 10 à quarta newtons, pois, como a questão já fala a força necessária para fazer parar, a gente já sabe que essa força vai estar no sentido contrário. Então, tanto faz você escrever com esse sinal de menos para frisar que essa força está sendo aplicada no sentido contrário ao sentido de deslocamento desse meu automóvel, ou como a questão já fala isso, você pode escrever ela em módulo. A nossa próxima questão diz o seguinte: um astronauta, utilizando um dinamômetro, determina o peso de um corpo na Terra, figura A, e na Lua, figura B, encontrando os valores de 4,9 newtons e 0,8 newtons, respectivamente. Sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine no item A a massa do corpo e no item B a aceleração da gravidade na superfície da Lua. Então vamos lá. Para o nosso item A, nós vamos lembrar o quê? Que a força resultante vai ser igual à própria força peso. Então vai ser quem? A massa vezes a aceleração, que no caso aqui vai ser a aceleração da gravidade. Nós já sabemos aqui que o valor dessa força é de 4,9 newtons aqui na Terra. E nós sabemos aqui, que a questão já nos informou, que é para utilizar 9,8 metros por segundo ao quadrado como sendo a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, nós temos aqui o valor do peso e nós temos o valor da aceleração da gravidade. Com isso, a gente consegue encontrar quem? A massa. Pois a massa vai ser quem? O peso dividido pela aceleração da gravidade. Então, vai ser 4,9 dividido por 9,8. Dessa forma, nós temos que a massa 0,5. Agora, uma vez que nós já temos a massa desse meu objeto, nós vamos substituir agora também na forma que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, aqui no caso da Lua, para a gente poder encontrar o valor dessa aceleração da gravidade. Como a minha aceleração da gravidade na Lua vai ser quem? A força resultante dividido pela massa. A força resultante, a questão já nos disse que é 0,8. Então, vamos dividir aqui pela massa, que é 0,5. Dessa forma, a aceleração da gravidade na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Bom, dando seguimento aqui, na nossa próxima questão, P239, nós temos o seguinte: com base no princípio da ação e reação, responda. No item A, a afirmação abaixo está correta ou errada? Justifique. Quando exercemos uma força F numa mesa, esta exerce uma força oposta menos F, que anula a força F, de modo que essa força resultante sobre a mesa é nula e ela, portanto, não se move. Bom, bem interessante já essa afirmativa A, que ela de cara nos remete aqui ao princípio da ação e reação, ou seja, a nossa terceira lei de Newton. Eu tenho uma pessoa exercendo uma força sobre a mesa com um módulo de intensidade F e a mesa está exercendo uma força menos F e ele está perguntando aqui se essa força vai ser anulada ou não. Só que o que acontece? A força de reação que a mesa está fazendo de intensidade menos F é sobre a pessoa.
que é justamente o par ação e reação. A ação está no objeto, a reação está em outro objeto. Dessa forma, nós temos que essa afirmativa está errada, pois por mais que essas forças tenham a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos contrários, elas estão agindo em corpos diferentes. Se estão agindo em corpos diferentes, uma força não tem como anular a outra. No item B, ele diz o seguinte: descreva uma situação em que se evidencia as forças ação e reação. Mostre como as duas forças estão agindo. Aqui, vamos usar um exemplozinho do seguinte. Ó. Nós temos aqui a Terra. Nós temos bem aqui a Lua. A Terra está atraindo a Lua e a Lua também está atraindo a Terra. A força de atração da Terra, aqui a força de atração da Lua. Elas agem sob a mesma linha, têm a mesma intensidade, têm a mesma direção e têm sentidos contrários. Colocando isso numa equação, nós temos que o módulo da força de atração da Terra é igual ao módulo da força de atração da Lua. Ou a força de atração aqui da Terra é igual a menos a força de atração da Lua. Na questão P240, ela diz o seguinte: uma força horizontal de intensidade F igual a 10 newtons é aplicada no bloco A de 6 kg. Então, minha força F vale 10 newtons. A massa de A vale 6 kg, a qual está apoiado um segundo bloco B de massa, MB, igual a 4 kg. Ele quer que a gente calcule a aceleração do sistema, a força que um bloco exerce sobre o outro, eu vou chamar aqui de F', e a força resultante do bloco A e a força resultante no bloco B. Então, vou chamar aqui FRA e FRB. Bom, vamos lá. Para a gente resolver esse sistema, sempre que você tiver assim, um problema que você tem vários corpos, a forma mais fácil que você tem para resolver esse seu sistema é você fazendo análise de todas as forças que estão atuando em cada um dos corpos de forma separada. Dessa forma, eu vou desenhar aqui o corpo A, sendo esse meu bloquinho aqui vermelho, e o corpo B, sendo esse meu bloquinho aqui azul. Sobre o meu corpo A, quais são as forças que vão estar atuando sobre ele? A força de intensidade F, que está apontando para a direita. Como o meu bloco B está à direita dele, o bloco B vai estar fazendo com que a força de reação aqui seja o meu F' apontando para a esquerda. No meu bloco B, eu só vou ter quem? Eu vou ter apenas essa minha força de reação entre eles. Então, no meu corpo B, nós vamos ter apenas o meu F', que aqui vai estar apontando para a direita, já que ela está apontando para a esquerda no meu corpo A. Então, a partir daqui, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para o corpo A e vamos escrever a segunda lei de Newton para o corpo B. No meu corpo A, o que é que eu vou ter? F menos F' vai ser igual a quem? A massa do meu corpo A vezes a aceleração do meu sistema. Porque a aceleração que o corpo A vai adquirir é a mesma aceleração que o corpo B vai adquirir, pois eles vão continuar em contato. Vamos escrever agora a segunda lei de Newton para o corpo B. A segunda lei de Newton no corpo B vai ser quem? A única força que está atuando sobre ele é o meu F'. Então, F' é igual a massa do corpo B vezes a minha aceleração. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar essas duas equações. Somando essas duas equações, o F' aqui de baixo cancela com esse F' e do lado esquerdo aqui eu tenho apenas F. Vai ser igual a quem? Quando eu somar, eu vou ter MA mais MB vezes a minha aceleração do sistema. Dessa forma,
nós vamos ter que a minha aceleração vai ser quem? A força F, que ele já disse que vale 10 newtons, dividido pela soma de MA com MB. MA é 6, MB é 4, 6 mais 4 também dá 10. Dessa forma, nós temos que a aceleração do sistema vale 1 metro por segundo ao quadrado. Com isso, uma vez que a gente encontrou a minha aceleração, basta eu jogar o valor dessa aceleração em qualquer uma dessas duas equações, ou nessa equação, que aqui a gente vai achar o valor do meu F' e o valor da força resultante. Fazendo isso, eu vou substituir o valor dessa aceleração na equação da força resultante do corpo B, pois a gente já falou que essa força F' que está atuando entre o corpo A e o corpo B, ou seja, a força que o corpo A exerce sobre o corpo B, que é a mesma força que o corpo B exerce sobre o corpo A, é a própria força resultante que está atuando no meu corpo B. Então, dessa forma, nós vamos ter o quê? Que o meu F', o item B aqui, né? Meu F' vai ser quem? A massa do corpo B, que é 4, vezes a aceleração, que é 1. Ou seja, o meu F' vale 4 newtons. Por fim, para a gente finalizar, a força resultante. No corpo A, a gente já viu que vai ser quem? F menos F', que vai ser quem? 10 menos 4. Então, a força resultante no corpo A vale 6 newtons. Uma outra forma que a gente teria seria pegar o produto da massa do corpo A vezes a aceleração que o corpo A está sendo submetido, que é justamente a minha força resultante. A massa do corpo A, a gente já viu que é 6. A aceleração, a gente já viu que é 1. 6 vezes 1 também me dá os 6 newtons. Bom, pessoal, como esse vídeo está ficando muito grande, eu vou parar ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou dar a sequência de resoluções das questões do capítulo 11. Não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos e até a próxima.